E eu vou seguir nesse approach de hoje, falando obviamente de Wimbledon, mas mais especificamente falando sobre a grama, sobre como a grama vem se desgastando de forma tão diferente ao longo dos últimos 40 anos. Para quem não viu, uma foto circulou bastante na internet, nas redes sociais, nos últimos dias, mostrando o desgaste da grama nos anos 80, depois 2000 e agora recentemente na final de 2023, mostrando o quanto ao longo dos anos os jogadores deixaram de subir a rede, o quanto eles deixaram de entrar na quadra e ficar um pouco mais no fundo. E para ratificar, para consolidar esse raciocínio, eu fiz na segunda-feira um jogo entre PRK, um dos grandes sacadores do circuito, recordista de ace em Wimbledon esse ano, contra o Musetti, jogador de fundo de quadra, tem a preparação mais ampla, em que a vitória e o ponto final, o match point do jogo, onde o Musetti consegue contra-atacar durante todo o tempo no fundo da quadra, me chamou bastante atenção. Então eu vou falar um pouquinho sobre a maneira como o tênis vem sendo jogado na grama e o quanto ela mudou ao longo dos últimos 40 anos. E nessas três fotos comparativas ali entre 1980, 2005, 2023, fica muito claro, muito evidente o quanto o tênis mudou, o quanto ele se modificou ao longo dos últimos 40 anos. Me lembro 1987, eu na minha primeira final, acompanhando ao vivo de dentro da quadra, a primeira final de Grand Slam, ali entre Pat Cash, falei no approach passado, entre Pat Cash e Van Lendl, Pat Cash subindo a rede durante todo o tempo, todos os momentos da partida que ele tinha condição, não só quando sacava, mas também na devolução, fazendo tip and charge, e o tempo inteiro na rede, e deixava a quadra exatamente como a gente viu nessa primeira foto dos anos 80. Depois, na sequência, 2005, a gente vê os jogadores não indo tanto para a rede, mas um pouco mais próximos da linha, se mexendo lateralmente no fundo da quadra. E recentemente, 2023 e até então, até 2024, os jogadores muito no fundo, mexendo lateralmente de um lado para o outro. Isso me lembra, agora recentemente, na segunda-feira, um jogo entre PRK e Musetti. Um jogo que, seguramente, lá atrás, nos anos 80, seria vencido com muita tranquilidade pelo PRK. Eu peguei o match point desse jogo para a gente dar uma olhada e analisar. E esse match point, ganho pelo Musetti no jogo contra o PRK, nas oitavas, acho que demonstra e comprova o quanto o tênis mudou na grama. PRK hoje, um dos grandes sacadores do circuito, recordista de ace em Wimbledon esse ano, mas acaba vencido, ganha o primeiro set e acaba vencido pelo Musetti 3-1, pela maneira como o Musetti consegue entrar nos pontos. Consegue, em algumas situações, fazer simplesmente o bloqueio para entrar na bola, em outras se afasta um pouquinho. Ou seja, a grama, hoje em dia, permite que você jogue praticamente todo o tempo do fundo da quadra. E foi exatamente isso que o Musetti fez. Conseguiu não definir os pontos, como a gente vê no match point, mas conseguiu fazer com que o PRK se perdesse ao longo do jogo, se perdesse ao longo das trocas de bola, ou seja, conseguiu jogar de uma maneira muito próxima e parecida com uma quadradura ou até com uma quadra de saibro. Acho que esse match point define muito bem o que a gente tem hoje no tênis moderno jogado na grama. De maneira, acho que impressionante, o Musetti joga esse match point, ganha não só o match point, mas toda a partida, virando ali, ele estava um set abaixo, acaba virando para 3-1 e consegue exemplificar e consegue comprovar muito bem de que maneira o tênis vem sendo jogado na grama no tênis moderno.